mais e prejudicando a voz. Hoje não é mais a mesma, infelizmente. Tá bem, já estamos com uma entrevista. Estamos com a entrevistada na linha, secretária de Educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira. Bom dia, obrigado por atender a Band News. Muito bom dia, eu que agradeço, Bruna, Gilberto, a oportunidade dessa conversa com todos aí na Band News. Muito importante falar contigo até para a gente entender aí a situação do retorno às aulas, qual é o entendimento e o posicionamento do Estado que defendia a volta às aulas ainda hoje, dia 10 de fevereiro, como estava previsto, e esse recurso aí ao qual vocês estão na Justiça, ele pede para o retorno imediato ou tem uma nova data indicada pelo governo do Estado? Não, as aulas estavam previstas para serem iniciadas hoje, com ofício de orientação para todas as escolas, de que dependendo da situação poderia haver arranjos específicos. Por que que isso é importante? E por que que uma decisão uniforme para uma rede de 2.300 escolas não é não é o melhor caminho? Nós temos uma rede muito diversa. 633 escolas têm ar-condicionado, estão completamente preparadas. 42% dos nossos estudantes são vulneráveis e tem residências, às vezes, com menor conforto térmico até. Mães me falam, secretária, minha casa é mais quente do que a escola. As escolas estão orientadas a comprar água para os até filtro solar, suspender a aula de educação física, por exemplo, oferecer uma alimentação leve, saudável e fazer uma discussão educativa sobre extremos climáticos, sobre adaptação, até no nosso modo de vida. Recebemos com serenidade, claro, mas o recurso que fizemos foi no sentido exatamente de que pudéssemos retornar por volta de quarta ou quinta-feira, quando as previsões meteorológicas indicam que uma frente fria já terá amenizado a temperatura. Estamos aguardando e seguiremos o que o Tribunal de Justiça determinar. Secretária, a senhora falou que 600 e quantas escolas estaduais? 33. 633 de um total de 2.320 escolas da rede estadual que possuem ar-condicionado, é isso? Isso. Só para a gente ter bem em mente, eu confesso, para mim esse número é bem surpreendente. Eu estudei a vida inteira em escola pública e eu sei, né, já faz alguns anos, mas sei como é a situação e olha, o calor que a gente passava era impressionante e eu não sabia na conhecimento, né? Na minha cabeça, ar-condicionado era só em escola particular, em escola privada. Não. Temos situações bem de bastante conforto. Na verdade, não temos mais, Gilberto, porque a rede elétrica das escolas estaduais é muito antiga e de baixa capacidade, tanto que a SOP está trabalhando com uma programação através da ata de registros de preço, poder melhorar a situação das redes elétricas. A gente tem escola em que o ar-condicionado está comprado e não pode ser ligado por causa da rede elétrica. O recurso do Agiliza permite a compra de ar-condicionado em todas as escolas. E só no início desse ano foram repassados 180 milhões de reais para todas as escolas se prepararem para o início do ano. Eu não tenho levantamento, estamos fazendo, de quantas escolas têm ventilador. Tenho o levantamento do ar-condicionado, não tenho do ventilador. Mas a nossa preocupação é no sentido de dar o conforto climático, ambiental e justo, né, que os estudantes, professores e funcionários merecem. E a situação é muito diversificada e, repito, coordenadores regionais e diretores têm autonomia para resolver, caso a caso, as situações específicas. E, secretária, a gente lembrava aqui também, né,
tem as escolas que, em partes, oferecem aí essas condições. A gente sabe de casos pontuais e até podemos falar de alguns, mas que não se tem nem ventilador, nem mesmo um abastecimento de água adequado. A senhora até disse que é autorizada a compra de água para fornecer aos alunos, mas a educação e o tempo de escola ele não se dá somente no tempo de sala de aula. O deslocamento ele também é importante ser considerado. E em municípios pequenos, mas principalmente aqueles municípios médios, em que a prefeitura ou o estado ali não tem ali uma parceria para fazer o roteiro de busca e entrega das crianças em casa com um ônibus, e que não tem linha de ônibus coletivo, as crianças muitas vezes, em grande número, vão a pé para a escola. Então, elas precisam sair da aula próximo ao meio-dia e voltar a pé para suas casas ou fazer esse deslocamento aí no início da tarde, sob um sol muito forte. Isso foi considerado? Como é que vocês avaliam essa situação? Claro, foi considerado, e a gente não tem situações de crianças andando a pé longas distâncias. Nós temos hoje 10 escolas que não têm água potável, todas as outras têm, e parte da decisão, né, e tudo que eu tenho feito tem sido discutido com o presidente da FAMURS, o Marcelo, com quem temos um entendimento muito harmonioso e sintonizado, e o transporte escolar que as prefeituras fornecem está sendo discutido junto com essa data de retorno. Em todos os momentos, levamos em consideração, sim, o transporte escolar, deslocamento das crianças, isso faz parte do entorno, né, do ecossistema educacional. Sim, até o Gilberto comentou, né? Eu saí da escola um pouco mais tempo ainda, né? Mas no período que eu estudei em escola estadual, durante todo o ensino fundamental e médio, esse transporte ele não era fornecido, mas as escolas municipais sim tinham. Sei que há um movimento já há algum tempo, desde a gestão anterior ao governador Eduardo Leite, mas que foi intensificada aí também sob seu comando, de municipalizar o ensino fundamental. E que é essa etapa aí que as crianças muitas vezes aí têm um pouco mais de dificuldade, seja de talvez um deslocamento sozinho, os pais não conseguem levar e aí ficam mais vulneráveis se precisarem fazer esse trajeto a pé. Ensino médio, por mais que também elas estejam ali sujeitas ao risco, mas são já adolescentes em condição de se organizar melhor. Gostaria de entender dessas 2.300 escolas da rede estadual, quantas delas ainda oferecem o ensino fundamental e se a intenção do Estado é repassar todo o ensino fundamental às prefeituras ou ainda ficará alguma coisa com o Estado? Não é intenção Estado. Nós estamos trabalhando junto com a FAMURS um ordenamento da rede. O que é esse ordenamento da rede? Os municípios ficariam responsáveis pela educação infantil e os anos iniciais, não é o fundamental todo. Exatamente pelas condições de proximidade, de atendimento, crianças menores, uma professora, mobiliário, as demandas cognitivas, pedagógicas da criança são muito parecidas nessa etapa de escolaridade. A partir do 6º ano, a criança começa a ter um professor por disciplina, está mais se aproximando do ensino médio. E até por uma questão de melhor oferta, de qualidade na oferta, essa especialização é desejável e ela está acontecendo. A gente está, né, esse ano, por exemplo, a Escola Leopolda Bajoete, aqui de Porto Alegre, que estava com o Estado, já retornou para o município, até porque o prédio é deles. Esse movimento está acontecendo com diálogo, com concordância da prefeitura, do Estado, da escola, mas é um movimento que é tendência no Brasil inteiro. Agora, o transporte escolar, o Estado repassa dinheiro para as prefeituras e o transporte é feito junto, escolas estaduais e municipais no mesmo ônibus. Então, nós não temos caso de
ensino médio não ser atendido. As prefeituras fazem esse transporte. Mesmo dentro da área urbana, porque tem, né, a gente sabe que no interior isso é mais comum de acontecer, mas na área urbana, alunos que talvez não morem dentro da cidade, não é tão próximo, mas ainda assim não é aquela distância de zona rural urbana, né? Estes alunos, eles também são atendidos por transporte? Não, esse é o desafio. Nós temos o programa Voa Escola, em parceria aqui com a Prefeitura de Porto Alegre, da Passe Estudantil, mas nós precisamos e estamos, né, estudando para aperfeiçoar o transporte dentro das grandes cidades, né, Pelotas, Caxias, Rio, Porto Alegre, porque o transporte intermunicipal das zonas rurais já está mais consolidado, já está mais encaminhado. Imagino que as grandes, mas também médias cidades, né, também acabam enfrentando isso. Na verdade, parte dos alunos, né, que tem mais dificuldade de dinheiro para transporte, estão cadastrados no Todo Jovem na escola. Nós temos 105 mil estudantes recebendo a bolsa do Todo Jovem na escola e do Pé de Meia, que são aqueles estudantes do CAD Único, que de certa forma ameniza, mas eu reconheço e acho que temos que melhorar as condições de transporte escolar dentro das grandes e médias cidades. Secretária, o Rio Grande do Sul tem enfrentado diferentes eventos climáticos e, enfim, que comprometem o processo do calendário escolar, principalmente, ano passado com a enchente, agora a onda de calor na abertura do ano letivo, logo na primeira semana. Há pouco a gente teve a pandemia também. Qual é o posicionamento da Secretaria em relação a esse tipo de evento, de fenômeno que compromete o calendário escolar, mas que também, principalmente, impacta o aprendizado e, enfim, todo o processo de aprendizado dos adolescentes, das crianças? A Secretaria tem um posicionamento em relação a isso? É previsto algum tipo de flexibilização, de debate, de mudança na organização das atividades? Temos feito isso intensamente, Bruna, desde o ano passado. Nós temos um projeto que já está saindo do papel em vários aspectos de escola resiliente, que trabalha a questão da infraestrutura resiliente, e aqui até o ar-condicionado faz parte das condições climáticas que a escola precisa ter, e trabalha a questão socioemocional no currículo, a questão climática no currículo. Estamos com um currículo novo esse ano, introduzindo as competências socioemocionais e as competências climáticas, porque exatamente o grande desafio é o processo de adaptação que temos que viver para esse novo normal de extremos climáticos. Temos feito várias formações, lives de orientação, e claro que esse é o nosso projeto. A Secretaria da Educação entende, e não é uma posição isolada, é baseada em ciência, em evidências e dados, que fechar a escola não deveria ser a primeira opção. Não foi na Covid, na enchente, a gente de fato deixa para fechar a escola no momento que não há outras opções. É por isso que nós estamos recorrendo e tentando recomeçar as aulas na quarta ou na quinta-feira, porque em várias escolas, repito, há condições disso, e a escola é o lugar em que a gente discute os desafios climáticos, em que a gente precisa fazer o aluno aprender. O direito à educação está na Constituição, todo aluno tem direito à educação. Só que o direito à educação se concretiza na aprendizagem, e a aprendizagem é na escola. Então, na escola é possível o aluno aprender, é possível o aluno ter condição de bem-estar, de alimentação, de segurança térmica maior. Então, a posição da Secretaria é clara. As aulas serão suspensas por questões climáticas, de acordo com a especificidade de cada região. Nós estamos conversando aqui na Band News FM com a secretária estadual de Educação, Raquel Teixeira. Secretária, eu aproveito até para perguntar, assim, na prática, seria possível voltar às aulas na quarta e na quinta-feira, como é o desejo da secretaria,
nessas escolas em que há uma climatização, com ar-condicionado, com ventilador, há uma estrutura maior, e deixar para voltar na semana que vem nessas escolas que não possuem um sistema adequado de climatização, ou isso seria muito difícil, ia gerar mais problemas ali na frente? Como é que ficaria essa questão? Não, ia gerar mais problemas. Então, como regra geral, retornar-se-ia da quarta ou na quinta. Agora, claro, isso depende do Tribunal de Justiça. O nosso recurso pleiteia, Sim. mas está tudo condicionado à aceitação ou não. Caso seja aceito, né, a orientação geral seria de retorno no dia definido, com as situações específicas sendo tratadas caso a caso pelas coordenadorias regionais que estão preparadas para fazer isso com os diretores. Cada escola tem seu diretor, cada escola, o diretor conhece as circunstâncias. É muito difícil você generalizar uma decisão, até porque faz parte também do aprendizado da escola, essa convivência e essa adaptação aos extremos climáticos. Hoje é muito calor, amanhã é muito frio, depois é muita chuva, depois é muito vento. Esse é o nosso desafio, como conviver, aprender, evoluir e avançar num contexto que é adverso em muitos momentos. Não poderia deixar de perguntar rapidamente, sei que a gente já está sobre a hora, mas até porque foi citada a enchente, como é que está a situação geral da estrutura das escolas que foram bem impactadas com a questão da enchente, nos danos da estrutura mesmo? Ainda há escola fechada, escola que está parcialmente funcionando por conta das enchentes? Temos 8 escolas que estão funcionando fora do local original, que é o local original ainda não está pronto ou não foi reconstruído, algumas precisam ser reconstruídos em outro lugar. Essas 8 escolas estão funcionando ou numa outra escola estadual que era perto e que tinha espaço para acomodar as 2 escolas, fizemos algumas ampliações nessas escolas para acomodar as 2, ou em universidades, como é o caso da Univates, né, Escola de Lajeado, ou é o caso da Escola Encantado, que está na UERGS. Então, temos 8 escolas ainda fora do local, mas todos tendo aulas presenciais regularmente. Algumas escolas ainda estão tendo que fazer revezamento, a própria Mané Garrincha aqui em Porto Alegre, a obra não foi terminada, a reforma ainda não foi terminada, deve ser encerrada ao longo dessa semana, mas temos um BI, um controle e um contato direto com as escolas todos os dias. Fornecemos, como eu disse, 180 milhões para os diretores para fazer os ajustes necessários para o início, encaminhamos 327 novos laboratórios de ciência para as escolas de ensino médio em tempo integral, enviamos mais 60 mil Chromebooks para os estudantes, nós temos hoje 175 mil Chromebooks só para uso do estudante, o que dá uma média de um computador para cada 8 alunos, que ainda não é o ideal, mas é uma média internacionalmente aceita. Enviamos desktops para as escolas e todo o mobiliário, cozinha que tinha sido destruído na enchente, já foi substituído, já foi reposto. Então, foram 15 milhões de novos mobiliários, mesas, fogões industriais, fornos, né, forno elétrico, micro-ondas, todo esse trabalho de reposição já foi feito. Secretária, aqui para a gente ir encerrando também, te liberar, mas não dá para deixar de perguntar, e os ouvintes também estão apontando isso. A senhora disse que 10 escolas hoje no estado, da rede estadual, não têm acesso à água potável. Por quê? Qual é a situação dessas escolas? O que levou a chegar ao ponto de não ter a água potável e qual é a previsão aí de atendimento, de retorno, de normalização deste serviço que é essencial no dia a dia, especialmente nesses dias de calor? São escolas rurais de assentamento, escolas que dependem de poço artesiano, de cavar, e que as providências estão sendo tomadas. Esse número já foi muito maior em termos de Brasil, é só consultar o censo escolar,
é um nível considerado muito bom, mas, é claro, não aceitamos 10 escolas ainda sem água potável e rapidamente, né, espero que todas elas tenham. Neste caso, em casos mas assim... Elas dependem de construções específicas em diferentes localidades. Então... Mas nestes casos, a direção faz aquisição aí de água mineral para fornecer os estudantes? Isso, exatamente. Eu tenho fotos e fotos de geladeira cheia de água mineral, porque os professores me mostram, secretária, estamos prontos para hidratar nossos alunos. A orientação é que comprem água mineral. Tá certo. Secretária de Educação no Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, a gente agradece aí pelo seu tempo, pelas informações. Certamente vamos voltar aí a conversar nos próximos dias para entender aí a dinâmica do retorno às aulas e também para atualizar aí a situação dessas escolas que ainda precisam de reparo pós-enchente, mas não só isso, né? A gente sabe que anterior à enchente aí havia demanda de obras muito grande, como a senhora disse, né? A Secretaria de Obras está tocando isso também. O espaço da Band News fica à disposição. Agradeço muito, é um espaço importante e essa oportunidade de conversar com a população e prestar os esclarecimentos necessários e devidos é sempre bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos da Band News aí. Igualmente. Obrigado. São